Vamos agora à nossa entrevista do RN no Ar, falar sobre coisa boa, sobre uma ação, inclusive, que tem motivado outros municípios a adotar a mesma prática. Para falar sobre isso, eu estou aqui com Dina Pérez, que é diretora do PROCON Natal. Dina, bom dia. Bom dia a todos do RN do Ar. Que bom, né? A gente falou agora de uma operação que investiga uma coisa que não é certa, mas vem agora falar de um programa que está sendo inspiração até para outros municípios, que é o PROCON Saúde. Como é que funciona esse projeto? Bem, o PROCON Saúde foi uma ideia dessa atual gestão justamente para poder abraçar essa demanda que é tão urgente, que é relativa à saúde do consumidor, né? Então, nós observamos que dentro do órgão municipal havia uma demanda muito grande relativa a queixas de consumidores com relação a planos de saúde. E disso nós criamos um núcleo para que a gente possa atender esses consumidores de uma forma mais técnica, mais específica e com um olhar mais acolhedor. E também transformamos a gestão das fiscalizações frente a planos de saúde, clínicas, hospitais, clínicas médicas, odontológicas. Então, houve aí uma mudança no setor e algo que, de fato, foi uma inovação, e somos a primeira capital do Brasil a ter um núcleo específico de saúde dentro de um órgão de defesa do consumidor. Dina, eu queria que você explicasse o que é que chamou a atenção do PROCON nesse sentido, porque a gente sabe, é difícil quando tem algum caso de saúde geralmente não dá para esperar, é algo que requer urgência. E como que o PROCON mudou na prática essa espera, porque por quem está lutando aí por um atendimento público, privado também, contra planos de saúde, esse tempo de espera conseguiu ser reduzido? Olha, o que chamou mais atenção do PROCON foi a questão da judicialização dentro dessa matéria. Então, há um exagero porque a demanda é muito grande. Os planos de saúde têm uma prática corriqueira, e aí sim eu posso falar com propriedade sobre isso, de se negar tratamento, aumento injustificado nos valores dos preços dos planos de saúde, e muitas vezes são tratamentos que não podem haver uma quebra, não pode haver uma suspensão. Então, o consumidor ele fica completamente descoberto do seu direito. Então, ele paga um plano de saúde, mas hoje a gente paga um plano e a gente não pode usar o plano. Nós temos um plano e o consumidor tem essa ideia na cabeça. Eu tenho um plano, mas que bom que eu não possa usar. Então, é um completo absurdo numa relação de consumo. Com relação a nossas demandas, o que é que nós criamos dentro desse núcleo? Linhas diretas com hospitais, com planos de saúde, com clínicas. Então, quando o consumidor chega lá, a demanda ela requer, de certa forma, uma urgência. Então, nós já entramos nesse canal direto com a operadora, ou com o hospital, ou com o prestador de serviço, para que a gente possa resolver o problema do consumidor até no mesmo dia. E nós conseguimos fazer isso sim. Quando não conseguimos, a gente já deixa essa audiência marcada para que a gente já vá para o próximo passo. Mas, em regra, o que nós fazemos é isso, é já sair de lá com a demanda resolvida. Hoje a maior demanda do PROCON é relacionada a esses casos de saúde? É uma das maiores reclamações que nós temos, né? Dentro do ranking de cinco reclamações, tem planos de saúde, tem instituições financeiras, instituições educacionais, operadoras de celular, mas o plano de saúde está sim dentro das 5 maiores. E como ter acesso, Dina, ao PROCON Saúde? Funciona no mesmo núcleo? São os mesmos telefones para contato? Exato. O núcleo do PROCON Saúde fica localizado dentro do PROCON Natal, que fica na Avenida Ulisses Caldas, 181 Centro, ou através do telefone, que também é o nosso WhatsApp, que é o 3232-6189, ou através do e-mail, que é procon.natal@natal.rn.gov.br. Todas as demandas, seja presencial ou online, elas são respondidas para o consumidor e, de fato, numa celeridade muito grande. E isso fez com que outros estados e capitais do Brasil já tenham nos procurado para que a gente possa implantar isso. Então, já temos uma reunião com o PROCON São Paulo semana que vem. O PROCON da Paraíba também já está nesse preparo para que seja implantado esse núcleo lá. E eu fico muito feliz porque a gente está fazendo história não só na nossa capital, em favor do consumidor, mas levando esse projeto para todo o Brasil. É um reconhecimento, né? Isso, é mostrar que políticas públicas podem sair da prática, da teoria e ir para a prática. Então, mostrar para o consumidor que ele pode ser representado por um órgão administrativo
sem precisar ele demandar para a justiça, já mostra o quanto o trabalho da gente pode ser eficiente. Dina, e para esse projeto se tornar permanente, ele precisa ser estabelecido ali como um projeto de lei, se tornar uma lei municipal, ele sendo assim apenas uma ação, tem o risco da população acabar mudando o gestor, por exemplo, e perder um projeto que está sendo tão interessante? Não, acredito que não precise se criar uma lei para isso. Eu acho que é mais um compromisso do gestor, né? E um gestor que é comprometido, ele vai querer permanecer com esse projeto sem sombra de dúvida, porque só quem tem a ganhar é a população de Natal. E aí explica pra gente um pouquinho dos trâmites. Agora vamos fingir aqui, supor que eu tive um exame negado pelo plano de saúde, eu procuro o PROCON, caso o plano se negue, quais são os trâmites para que realmente a população, o natalense, não fique desassistido do que ele está necessitando? Pronto. Nesse caso específico, como qualquer outro caso que demande uma relação de consumo relativo à saúde, assim que o consumidor chega no PROCON, ele já é atendido nesse núcleo e a primeira coisa que nós fazemos é essa linha direta com a operadora ou com o prestador de serviço. E por muitas vezes o consumidor já sai de lá com o problema resolvido. Muitas vezes essa negativa de tratamento, o consumidor ele é a parte hipossuficiente. Então a operadora meio que faz naquele Ctrl+C, Ctrl+V, sem analisar o caso específico. Então, tendo o PROCON como esse mediador, tudo fica mais fácil. E aí sim, o consumidor já começa nessa linha direta, onde a gente tenta resolver nesse canal que a gente já tem estabelecido frente a esses prestadores, caso não consiga ser resolvido, porque às vezes não conseguimos, por ser algo mais complexo, nós já marcamos a audiência e essa audiência, ela não se espera os 30 dias, que é de uma audiência comum, a gente já dá prioridade em detrimento dos outros temas que nós resolvemos no PROCON. E nessa audiência de conciliação tentamos uma nova resolução. Se conseguirmos, ótimo. Se não, a gente já manda para outro setor para que essa denúncia, essa reclamação, seja instaurado um processo administrativo para que seja demandada essa reclamação e essa denúncia, obviamente, para uma questão resolutiva, que é o que a gente mais procura, né? Resolver o problema do consumidor. Da agilidade. Que bom, Exato. porque saúde requer pressa. Dina, nós estamos no finalzinho da entrevista, mas eu queria que você falasse um pouquinho hoje sobre a principal queixa do Detran, pelo menos uma das principais para a gente que vê nas redes sociais, acompanha o PROCON, desculpa, combustíveis. É a maior dor de cabeça do PROCON? Hoje eu acredito que nós já estamos tendo com o consumidor e com os postos uma relação mais amena, mais amistosa. O início da gestão, nós focamos bastante nessa questão do combustível, mas informando ao consumidor a questão do livre mercado. Da mesma forma que nós criamos pontes também com os sindipostos, no sentido de que, ao haver o aumento, que seja respeitado aquele limite estabelecido. E quando há também a questão da redução, que os postos também obedeçam essa questão. Então, hoje nós temos uma relação mais amistosa com relação a esse tema, mas continuamos nessa fiscalização que é constante, né? E levando a informação para o consumidor sempre. Perfeito. Dina, agradeço demais a sua participação e quero parabenizar o seu trabalho à frente do PROCON, que está sendo excepcional. Obrigada.